Hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês da minha experiência como leitor da obra Canaã, do Graça Aranha, e vou falar um pouco sobre o livro. Depois de algum tempo sem gravar, eu estou de volta. Olá mais uma vez, bem-vindo a este canal. E hoje eu vou falar sobre a obra Canaã, a obra do Graça Aranha. E eu vou falar primeiro dos tópicos, alguns tópicos importantes do livro que precisamos saber para que possamos compreender melhor a obra. E aí no final eu vou falar do resumo. Vou começar com os tópicos principais para que nós nos sintonizemos no contexto da obra, o contexto social, o contexto histórico, o contexto cultural, para que possamos compreender e entender por que a obra Canaã é uma obra de extrema importância no meio acadêmico. Eu quero falar da biografia. Então, o primeiro ponto, a biografia. Nome do autor, Graça Aranha. José Pereira de Graça Aranha nasceu em São Luís do Maranhão em 26 de junho de 1868. Ele escreveu várias obras. A sua obra mais importante, com certeza, entre todas elas, é a obra Canaã. A obra Canaã foi publicada pela primeira vez em 1902. Mas um tópico interessante que nós precisamos atentar é que ele não foi reconhecido no sentido de conseguir essa tamanha popularidade com a obra Canaã. Foi pelo movimento que ele fez parte da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. Antes de ainda ter publicado livros, ele foi formado em Direito e simpatizante da corrente filosófica materialista naturalista. A obra Canaã, na verdade, antes de ser escrita, ela tratava-se de uma tese sociológica em que ele discutia, em que ele falava sobre a problemática da imigração europeia no Brasil. O Graça Aranha veio a falecer no Rio de Janeiro em 1931. Outro tópico importante para que nós podemos fazer o uso dele para que compreendamos melhor a obra é o tempo da obra. O tempo da obra, início do século XX, tanto que a obra foi publicada pela primeira vez em 1902. Então a obra se passa no início do século. Outro ponto interessante é o foco narrativo. O romance é narrado em terceira pessoa e o narrador é o narrador onisciente. O estilo da obra, que também é outro ponto interessante, a obra ela é escrita numa linguagem culta e numa linguagem formal. Eu achei uma linguagem densa, precisa de muita concentração e tem que ter um vocabulário excelente para que compreenda a obra. A escola narrativa que esta obra fez parte é o pré-modernismo. Então nós podemos colocar o Canaã ao lado de romance do Euclides da Cunha, o romance Os Sertões. Agora nós vamos falar sobre o resumo da obra. O Cal é um imigrante alemão que ele chega no Espírito Santo, na região de Queimados. O Graça Aranha, como eu já disse, ele nasceu em São Luís do Maranhão. E aqui nós estamos falando do estado do Espírito Santo. Ele não usa o Rio de Janeiro nem o Maranhão como o cenário da obra. Ele usa o Espírito Santo. Então o Milkau é o personagem principal. Ele está ali no Maranhão, na região de Queimados. Mas ele decide fixar residência no Porto do Cachoeiro. Ele vai a cavalo. Ao longo do caminho, há fazendas abandonadas e ali, nessas fazendas abandonadas, escravos colocados ali. Nessa época, a lei que proibia, vamos dizer assim, a escravatura já havia sido publicada. Então, os escravos estavam ali, abandonados, não como escravos. E ele observava aquelas situações e refletia sobre elas. Ele chega ao Porto do Cachoeiro e se estabelece ao sobrado de Roberto Scotus.
que o apresenta o Lenz. Lenz é outro imigrante alemão, outro imigrante europeu, e eles fazem amizades. Ali os dois se tornam amigos. O Milkau, ele, apaixonado ali por aquelas terras, ele pretende fixar residência, mas para isso ele precisa arrematar lotes, arrematar um pedaço de terra. E para que ele faça isso, é necessário que ele tivesse a ajuda do Senhor Felicíssimo, que o Roberto Schutz o apresenta. E o Roberto Schutz estava ali há poucos dias aí a uma região fazer esse trabalho, e ele vai e convida o Lenz para ir com ele. Aí no caminho acontece o diálogo entre os dois, que é um ponto importante do romance. O diálogo dos dois é de cunho filosófico e estabelece em temas sobre raça, paisagem. Na conversa deles, enquanto eu lia, eu lembrei do romance machadiano, o Esaú e o Jacó, já que os dois eram personagens bastante distintos em termos políticos, filosóficos. O Milkau, ele acreditava que o progresso da sociedade ocorria quando as raças diferentes se juntassem e essas civilizações avançadas se unissem com as civilizações marginalizadas. Quando isso ocorresse, para Milkau, ocorreria o rejuvenescimento da população. O Lenz já pensava diferente, e ele tinha um pensamento que a raça ariana era superior em detrimento a outras raças, inclusive a brasileira, e ele acreditava que a guerra era o principal meio que pudesse ser utilizado para que a sociedade conseguisse progresso. Ele defendia a guerra, e a visão de mundo dele era dessa forma. A gente pode até pensar aqui numa visão hitleriana de ver o mundo. Aí eles chegam lá e arrematam as terras. Acontece um outro ponto interessante depois, que é após eles participarem do culto lá do pastor na cidade de Jequitibá, em Santa Teresa, onde o pastor celebrou o seu primeiro trabalho. Depois disso ele foi à casa do Jacob Müller. Ali os colonos se reuniram ali para conversar. O Milkau viu nisso uma possibilidade de melhor interagir com aquelas pessoas para se acostumar e aprender mais da cultura deles. E aqui acontece um ponto interessante da história, que é o encontro do Milkau com Maria Perutz. Maria Perutz é um personagem fundamental aqui na história. A história dela é triste e solitária. Maria, quando bem criancinha, o pai dela falece e ela mora com a mãe na casa do Augusto Kraus. O Augusto Kraus a tem como filha, gosta muito dela. Passado algum tempo, a mãe de Maria Perutz vem a falecer. E aí, a Maria Perutz continua sob os cuidados do Augusto Kraus. E aí ele morre. Quando ele morre, a vida dela começa a complicar-se, a ficar complicada, triste, solitária, porque a partir desse momento os filhos dele, que é o Franz Kraus e a nora dele, Emma Kraus, vê ela com maus olhos, porque a relação que Maria Perutz tinha com o Moritz Kraus é o filho de Franz Kraus e Emma Kraus, então ele é neto do Augusto Kraus, e os dois não vê na relação deles algo agradável, porque o que os dois querem é que ele case com a moça rica que havia ali na sociedade. O nome dessa moça rica é Emília, vou ler o nome aqui, é um nome muito difícil de ler, a Emília Schenscher, Emília Schenscher, o nome dele é Emília Schenscher. Ele quer que o filho se case com ela, porque a Maria é pobre, certo? E o Moritz, ele faz uma viagem, e nesse momento acontece alguma coisa interessante, que a Maria, ela está grávida, e ela não quer que ela está grávida e ela não quer que o pessoal a descobre, porque
as coisas tendem-se a piorar muito por conta disso. Ela se esconde. O Brederodes, que é um oficial de justiça que foi mandado ali com outros 4 companheiros à casa do Francis Krause, ali a hospedar por um dia, porque ele não havia notificado o falecimento do pai, então ele estava ali para tratar de questões legais sobre as questões de terra, e ele se interessa por Maria Perutz, e a vida dela também se complica a partir disso. O pessoal descobre, quem é o pessoal? O Francis Krause e a Emma Krause descobrem que a Maria está grávida, e aí expulsa ela antes que o Moritz chega. E ela preocupada, sai dali preocupada, com medo. A maneira como ela sai daquela colônia e que vai andando de colônia em colônia por aquelas regiões, muitos não a conhecem, a ver como louca, os cachorros latem ela, e ela sai à procura de abrigo, de proteção, mas ninguém se dispõe a ajudá-la. Ela chega à igreja e o pessoal ali da igreja, o pastor, não vê uma boa ideia ela permanecer ali, porque para eles ela era uma prostituta e a casa de Deus, uma casa uma casa de santos, Deus não permitiria que uma prostituta se hospedasse na casa dela. Então ela sai e aí ela encontra uma hospedagem, o único local onde ela consegue se abrigar, se hospedar, quando ela dá em troca a trouxa de roupa que ela traz com pagamento ali para a sua estiragem. O Milkau depois descobre ela ali e o leva para outra colônia, onde ela é aceita, mas tratada com desdém. Num certo dia ele estava trabalhando no cafezal quando começa a sentir dores de parto, e ela tem receio de voltar à colônia para ter o filho, e aí ela dá luz ali próximo aos porcos. Quando ela dá luz, vem os porcos e lando o feto, mata, o filho do patrão vê e a julga como assassina. Ela, por conta disso, é presa, acusada de matar o próprio filho. Milkau analisa a situação dela ali com a justiça e não há possibilidade alguma dela ser solta. O caso dela é muito grave. Para libertá-la, já que não havia outro jeito, ele foge com ela e vai para Canaã, a terra onde ele procura para habitar com ela, que é a terra que tem paz, onde eles podem ficar. E aqui o romance termina. Eu gostei do romance. Literatura brasileira Literatura brasileira são obras que eu aprecio muito pela densidade e complexidade, quando se utiliza a linguagem culta, rebuscada, formal na construção dessas obras. É uma coisa que eu aprecio. Eu tenho os meus escritores favoritos. Apesar de eu ter gostado dessa obra, eu não a colocaria na minha lista de escritores favoritos, porque eu não me senti assim muito engajado na obra. E eu li a obra, eu usei o livro para ler a obra, e também você encontra no YouTube audiobook, que eu também utilizei disso no momento que eu não estava com o livro, para eu poder ler, e eu achei uma obra muito interessante. Então esse é o meu resumo sobre a obra, a minha experiência, o que eu achei da obra. Eu recomendo a leitura. Não deveria ser uma leitura obrigatória, já que é uma obra que nos coloca numa situação de conhecer a nossa cultura brasileira. Então espero que vocês gostem e até a próxima.